são difíceis, porque você, exatamente, uma coisa que eu estava falando que a gente tem fora do Brasil e que no Brasil a gente não tem, que é a infraestrutura de cidade, né? Então é frequente, isso sai toda hora na mídia, as calçadas quebradas, a falta de... Agora tem até essa lei para os pedestres poderem ter direito a atravessar a rua. Agora, você imagina que a velocidade do sinal ela é incompatível com uma pessoa atravessar a rua. Mesmo uma pessoa que tem uma certa agilidade. Uma pessoa idosa, que anda um pouco mais devagar, ou que às vezes eventualmente usa uma bengala ou uma coisa assim, é quase impossível atravessar uma grande avenida. Fora isso, as calçadas esburacadas, o pessoal vive caindo, se machucando, né? Um tombo no idoso é muito complicado. Você não tem acessibilidade em muitos lugares, então você tem às vezes escadarias, né? Em vez e não tem elevador, não tem escada rolante, etc. e tal. Então, assim, agora que se começou a falar de acessibilidade, não faz muito tempo, e quando você fala em acessibilidade, começou a se falar por causa do deficiente físico com vários graus de deficiência. E nessa história acabou entrando o idoso, meio, sabe, junto. Mas não era um projeto para o idoso, era um projeto para os deficientes. E os idosos acabaram sendo incorporados como público também alvo dessa acessibilidade. As pessoas estão vivendo mais, é verdade, essa longevidade, o que eu chamo de longevidade, nós chamamos inclusive no livro de longevidade, é exatamente esse período de tempo que vamos viver além dos 60, né? Porque o envelhecimento, ele começa aos 60 anos, segundo a lei, porque isso é segundo a lei, né, de Estatuto do Idoso e tal, que é uma questão cronológica, né? A questão biológica é outra questão. Você pode ter 60 anos e estar com uma capacidade, uma disposição física de 50, e você pode ter 60 anos e estar com problemas de saúde, etc. e tal, como se você tivesse 70, 80 anos. Então, nem sempre a cronologia bate com a biologia, né? A velhice começa aos 80, né? Então, entre 60 e 80 é uma idade assim, que a maioria que está com uma saúde relativa está em pleno vapor, né? Está fazendo um monte de coisas, mesmo que já tenha se aposentado, viaja, faz várias atividades. E agora a gente está aumentando o número de octogenários, nonagenários e centenários. É evidente que você não vai dizer que uma pessoa de 90 anos tem uma saúde tão boa, entre aspas, como uma pessoa de 60. A sociedade ainda tem muito preconceito, e é engraçado porque assim, você pensa que são só os mais jovens que têm preconceito contra o idoso. O idoso tem preconceito contra o idoso, porque para ele, o velho é o outro e não ele mesmo. O idoso, ele não se vê como idoso, ele vê o outro como idoso. Então, muitas vezes você vê atitudes e comentários altamente preconceituosos feitos pelos próprios idosos, né, a respeito da faixa etária da qual eles fazem parte. Tem um preconceito numa sociedade que valoriza a beleza, que valoriza o consumo, que valoriza esse estilo de vida ativo, né, jovem e tal. Existe o preconceito contra qualquer pessoa que não se enquadre no modelo, né? Você vê hoje em dia uma pessoa que não é magra, né, não está sarada, como a gente brinca, diz, parece que ela está fora do padrão, né? Então, os idosos que não produzem numa sociedade capitalista e de consumo, que já trabalharam muito, mas já não trabalham mais, e que são considerados como um peso para a sociedade, e que não são bonitos, nem sarados, né? Então, vocês imaginam o tamanho do preconceito que existe em relação a isso, porque daí a aparência também está em jogo, né? E por mais que a gente se cuide, a velhice é inevitável e a aparência muda, é lógico. É interessante porque, assim, quando a gente escreveu o livro para Paulo, a professora Beth Mercadante e eu, uma das nossas preocupações é que esse livro, que é um livro de fácil aquisição por ser pequeno e barato, que hoje em dia o livro está muito caro, era exatamente para tentar fazer uma coisa na qual a gente acredita muito, que é construir uma cultura da longevidade. E o que quer dizer isso? É exatamente
poder falar sobre o tema do envelhecimento e da longevidade que se anuncia de uma maneira muito simples, a partir da qual as pessoas possam pensar no assunto. Então, quando a gente fala construir uma cultura, não é uma coisa que você vai fazer de um dia para o outro, não é? E também não é uma coisa que você vai ensinar para alguém. Quer dizer, você pode colocar as ideias à discussão, e quanto mais os veículos de mídia estão abrindo espaço, nós vamos falando, escrevendo artigos, indo em programas de televisão, em todas as mídias, jornais, revistas, etc., exatamente para construir essa cultura da longevidade, que assim é uma realidade. O mundo está envelhecendo, né? Então todos nós, se não morrermos jovens, ficaremos velhos.